Ao adquirirmos o hábito da proatividade, de começar com o objetivo em mente e de estabelecer prioridades, estaremos conquistando o que o autor denomina de vitória particular. O que nós estudamos até agora significa assumir as responsabilidades da vida, ter o centro baseado em princípios e um propósito bem definido, dentre tantas outras coisas que já abordamos nesse curso. Na verdade, os 3 primeiros hábitos nos tornam independentes. Porém, você não vive sozinho ou sozinha no mundo. Suas decisões financeiras afetam todas as pessoas que lhe rodeiam. O que significa que precisamos muito mais do que simplesmente conquistar uma vitória particular. É preciso agora caminharmos para o que chamaremos de vitória pública. E essa vitória pública só será possível para aqueles que já tiverem atingido a vitória particular. Isso porque, apenas sendo independentes, é que poderemos caminhar para a interdependência. A intenção é que nós consigamos recuperar relacionamentos deteriorados, sendo que o nosso foco principal nesse curso, a partir de agora, a família. Na vitória particular, foi preciso compreender nossos paradigmas pessoais e pensar em como reescrevê-los. Mas agora partiremos para um conceito de paradigmas interpessoais. Compreender como o outro vê a questão financeira da família, para a partir desse ponto poderem construir algo juntos. De forma a deixar essa questão mais clara, vamos fazer um exercício bastante interessante, em que você precisará chamar mais uma pessoa para conseguirmos realizá-lo. Para iniciarmos os estudos referentes ao 4º hábito, irei utilizar como exemplo uma família composta por um casal e 2 filhos. E vou expor os paradigmas de cada um deles, para só depois compreender o que significa pensar ganha-ganha. O pai atualmente encontra-se em uma situação de bastante estresse, devido às inúmeras dívidas que a família possui. Trabalha muito, faz horas extras e não entende por que o restante da família não coopera gastando menos. Com os amigos, que ainda são solteiros, comenta: "Vocês conseguem fazer um monte de coisas porque ainda não têm filhos. Ainda verão como criança dá despesa." Devido à sua constante luta para quitar as dívidas de casa trabalhando, tem dedicado pouco tempo à família. Mas considera isso normal, pois atualmente ele é a única fonte de renda da família e todos precisam entender que o seu excesso de trabalho é para o bem de todos. A mãe, desde cedo, trabalhou fora, mas com o nascimento do 2º filho, em comum acordo com o marido, decidira ficar em casa para dar mais atenção às crianças. Ela pouco sabe das dívidas da casa, pois o marido não compartilha desses assuntos com ela, buscando poupá-la de mais esse problema. Mesmo compreendendo e admirando todo o esforço de seu cônjuge, pois é um homem trabalhador e esforçado, lá no fundo ela sente uma falta da presença dele na vida familiar. Há tempos o casal não tem um momento só para os dois. E acredita que ele também deveria se envolver mais com os problemas dos filhos, pois nota que eles sentem falta da figura paterna em diversos momentos de suas vidas. Mas ela não fala nada para ele. Desdobra-se nos cuidados da casa e em suprir a falta do pai na educação das crianças, buscando fazer de tudo para a felicidade delas. A filha, uma pré-adolescente, tem a percepção de que a mãe dá muito mais atenção ao filho caçula do que a ela. Ainda mais depois de constatar que não tiveram os mesmos cuidados da mãe na sua infância, que trabalhava na época. Além do mais, o pai ausente nem sabe o nome de suas amiguinhas e percebe que para ganhar a sua atenção é só pedir alguma coisa que custe bem caro que as suas atenções voltam para ela. E nesses momentos sabe também que sempre contará com o apoio da mãe, que nessa hora busca mostrar que gosta dos 2 filhos igualmente e dá apoio a todas as suas vontades de consumo.
O filho mais novo está crescendo com um paradigma em que a mãe faz tudo o que quer e o pai paga. Tem muitos brinquedos, festas de aniversário de arromba, mas também consegue perceber que quando tenta brincar com o pai à noite, a mãe sempre diz: deixe o pai descansar e vá assistir o desenho que você gosta. No exemplo que acabei de propor, e que foi contado de forma resumida, sem levar em consideração outros fatores importantes, veja que não se tem em momento algum que existia falta de amor ou carinho por parte de nenhum dos integrantes. Muito pelo contrário, mãe e pai se esforçam ao máximo na criação dos filhos e esses tentam sempre chamar a atenção dos pais para si. Todavia, vamos focar apenas na questão financeira. Em resumo, temos um pai estressado com as dívidas, uma mãe desinformada sobre a situação atual e um pouco descontente com a constante ausência do pai, e filhos consumistas e demandando atenção. Tais comportamentos são baseados em paradigmas financeiros diferentes construídos ao longo da vida. O pai acredita que qualquer esforço é válido para colocar dinheiro em casa e que seu dever maior é não deixar faltar nada para a família. A mãe tem o paradigma de que deve gastar pouco consigo e fazer tudo para agradar os filhos. A filha mais velha consome para chamar a atenção do pai. E o mais novinho, acredite, até ele está construído seu paradigma financeiro. Tem a convicção de que tudo na vida é fácil, bastando pedir com jeitinho. Toda essa situação culmina em uma vida financeira difícil. E o que denominamos de vitória pública, baseada em relacionamentos significativos, está longe de ser alcançada. E isso se reflete na falta de cooperação entre os familiares em relação às finanças pessoais. Cada um faz o que é melhor para si em relação ao dinheiro e as dívidas só fazem aumentar. E a consequência disso? Os relacionamentos vão se deteriorando. Assim, para dar conta de compreender as causas desse problema e como solucioná-los, vamos estudar os 6 paradigmas da interação humana. Eles representam 6 formas de conduzir as relações interpessoais que fazem com que a vitória pública se torne mais ou menos viável. São eles: ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde, ganha e ganha-ganha ou nada feito. Vamos estudar cada um deles nos próximos slides. O ganha-ganha é um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações uns com os outros. Significa entender que os acordos e soluções deverão ser satisfatórios a todos. E tal pensamento tem o poder de gerar comprometimento, pois se todos estão envolvidos no mesmo objetivo, diminui-se as chances de gerar qualquer tipo de competição entre os membros da família. Pensar ganha-ganha não se baseia em que há um lado forte e outro fraco, um que manda e outro que obedece. Isso porque não se baseia em posição de poder, mas sim em princípios, em que o principal ensinamento é que o sucesso de um não precisa ser conquistado com o fracasso do outro. Não se trata aqui de fazer as coisas do meu jeito ou do jeito do outro, mas de fazer da melhor maneira. Já a maneira de pensar e agir ganha-perde vem exatamente de um paradigma baseado na competição. Se eu ganhar, você perde. Nesses casos, são estabelecidas relações de poder em que cada um utilizará as armas próprias para ganhar o jogo. E tal paradigma é facilmente adotado por jovens e crianças, que são bastante vulneráveis emocionalmente e necessitam de autoafirmação. Veja o caso da filha mais velha de nosso exemplo, que acredita ser o filho mais novo preferido, e instaura uma competição pela atenção dos pais.
Além do mais, o paradigma ganha-perde pode ser visto por todos os lados, seja na escola, em que os bons alunos são aqueles que tiram as melhores notas, seja no esporte, em que o bom é ser campeão. Não estou falando aqui que ser competitivo é ruim, mas que em muitas das dimensões de nossa vida, a cooperação é a melhor saída. As finanças familiares é um grande exemplo em que a cooperação é melhor que a competição. E aí está o papel crucial das famílias de colaborar para que o pensamento ganha-perde seja utilizado apenas quando necessário. E vou além. É muito comum escutarmos a seguinte pergunta: e no seu casamento, quem sai sempre ganhando? Essa pergunta é ridícula, pois se na verdade nenhum ganha nada com isso, ambos do casal sairão perdendo. E isso tem sua razão de ser, porque grande parte das conquistas advém de uma vitória pública, de relações interdependentes, e não de uma maneira de pensar independente. Um terceiro paradigma das interações humanas é o perde-ganha. Por mais estranho que isso possa parecer, há pessoas programadas para viver assim. Nesse caso, a pessoa diz: sou um fracasso, pode fazer o que quiser comigo. Coloca-se em posição de sempre perder e deixar os outros ganharem. Geralmente, essas são pessoas com poucas exigências, expectativas ou visão. Buscam sua força na popularidade ou aceitação. Sentem-se fracos em expor suas opiniões e sempre tentam dar de uma de bonzinhos. Até pode parecer que tal pensamento tenha seu valor de se sacrificar pelos outros. Mas, na verdade, pessoas que agem sempre da maneira perde-ganha ocultam muito dos seus sentimentos. E isso não é nada bom, porque esses sentimentos reprimidos fatalmente um dia retornarão, e muito mais fortes e piores. Pessoas que agem perde-ganha acabam tendo pouquíssimo amor próprio, fazendo da vitória particular algo distante e a vitória pública algo ainda mais longínquo. O que podemos verificar, portanto, é que tanto nas posições ganha-perde ou perde-ganha, elas acabam se baseando na insegurança pessoal, na falta de um autoconhecimento que estamos buscando desenvolver nesse curso. Até deixo uma questão em aberto antes de continuarmos. Será que é saudável abrir mão de tudo por causa da família? Será que aceitar um perde-ganha para conquistar certa simpatia dos membros da família é a maneira correta de agir? No caso da mãe de nosso exemplo, comportar-se de forma a abrir mão da própria vida é a melhor saída para os filhos e marido? Pense nisso. O nosso próximo paradigma é baseado no perde-perde. E o curioso é que ele ocorre quando duas pessoas ganha-perde se encontram. Como cada um pensa apenas no próprio umbigo, o resultado é sempre perde-perde. Isso porque suas relações irão gerar sentimentos de vingança após uma batalha perdida. É muito comum esses resultados entre casais em que um aceita uma perda agora, mas irá cobrar isso com juros mais tarde. O pior de tudo isso é que o centro dessas pessoas acaba sendo direcionado para o oponente. E o nervosismo os deixam tão cegos que fazem de tudo para prejudicar ao outro, mesmo que isso signifique a sua própria ruína. Pense em um casal qualquer em que o marido gasta com assinatura de TV a cabo para assistir futebol. A mulher considera, por exemplo, esse gasto inútil e reage comprando um sapato caro para ela. O marido, ao ver o excesso da esposa, vai lá e troca o seu carro por um 0 km e diversas parcelas. Aí então ela cobra aquela sonhada viagem para a praia, jogando na cara do marido que, se não forem, isso vai demonstrar que o carro é mais importante do que ela. E por aí vai. Nesse caso, um gasta e o outro procura gastar ainda mais. Vira uma competição tola, que levará toda a família para o fundo do poço financeiro. O quinto paradigma a ser citado é o ganha. Nesse caso, a pessoa pouco se importa com o resultado da outra. Quer-se ganhar
tornando-se irrelevante à situação dos demais à sua volta. O problema dessa mentalidade é a impossibilidade de conseguir a vitória pública, ou seja, que seus relacionamentos com os demais se tornem duradouros e significativos. Creio ser desnecessário dizer que tal paradigma não se encaixa nem de longe dentro de um pensamento necessário para um ambiente familiar, que necessita de cooperação. Pois bem, verificados 5 dos 6 paradigmas da interação humana, o que podemos notar é que o pensamento ganha-ganha para o contexto das finanças familiares é a melhor alternativa. Isso porque ela se baseia na cooperação, na noção de interdependência, na busca da vitória pública. Porém, existe uma sexta alternativa que se mostra ainda mais poderosa dentro do contexto financeiro familiar. Ela tende pelo nome de ganha-ganha ou nada feito. O nada feito significa que se não chegarmos em uma solução boa para todos, nenhuma atitude será tomada. Ninguém deve se sujeitar e abrir mão de seus princípios em prol dos demais. Por exemplo, se uma família está decidindo entre viajar ou não de férias, deverão conversar até chegar em uma solução ganha-ganha. Se ao menos uma pessoa estiver insatisfeita, todos deverão aceitar o nada feito. Nessa situação, não se criam compromissos que não serão cumpridos. Não se abrirá margem para frustrações futuras, nem desilusões. Se ao negociar com a família, todos têm o nada feito como opção em mente, cria-se uma sensação de liberdade, pois não há necessidade de manipular, pressionar ou de alguém usar qualquer forma de poder. As pessoas começam a jogar limpo, pois tentarão entender realmente os problemas mais profundos dos outros. Os corações estarão abertos, e mesmo suas vitórias serão de um ponto de vista mais amplo, em que saberá não ser importante ganhar agora e fazer o outro perder, pois colherá maus frutos depois. Irá piorar seus relacionamentos, fazer um saque na conta emocional. Mas o que eu considero a melhor parte do ganha-ganha ou nada feito é que esse paradigma abrirá caminho para o desenvolvimento de imaginação e criatividade. Pois quando todos estão realmente procurando achar um caminho que seja ganha-ganha ou nada feito, se mostrará necessário pensar em outras alternativas, talvez até pouco óbvias no começo da negociação. Mas com a cooperação de todos, é sempre possível encontrar uma terceira alternativa, uma solução criativa. Se não for em um primeiro momento, ela aparecerá outro dia, até que o nada feito se transforme em ganha-ganha. Em minhas considerações finais, gostaria de utilizar as ideias dos 6 paradigmas da interação humana para voltar no caso da família de meu exemplo inicial. Com base nas informações oferecidas, é nítido observar que o pensamento ganha-ganha não está presente na relação entre os pais e os filhos do exemplo. O pai, talvez, em alguns momentos, haja de forma ganha-perde, usando de seu poder de provedor para frustrar algumas expectativas de consumo dos filhos, sem explicar-lhes os motivos. Algo como, pode chorar, ficar nervoso, mas agora não dá para comprar e ponto final. Em outras situações, provavelmente ele possa agir perde-ganha, pois tentará conquistar os filhos, dando-lhes uma vida que ele não pôde ter quando jovem. A mãe, me parece, que vive sempre num perde-ganha com os filhos, fazendo todos os seus desejos e muitas vezes num perde-perde com o marido, quando este se mostra relutante em gastar. A filha mais velha vê-se sempre numa posição de competição por atenção, e o mais novo talvez sempre queira ganhar. Com tais paradigmas divergentes e analisando apenas a questão financeira, isso acarreta num total descontrole das finanças da família, pois não há cooperação, não há diálogo. Como não se consegue vitórias particulares, visto que todos estão perdendo de alguma forma, a vitória pública se torna cada vez mais distante. Dessa forma,
Criar o hábito de pensar ganha-ganha até chegar ao ponto de incorporar o nada feito irá requerer muito esforço, administração de energia, liderança pessoal e interpessoal, além de foco e concentração, que será o tema da próxima aula. As coisas, obviamente, na vida da gente não são fáceis, mas fechar os olhos para isso pode ser muito pior. É por isso que o autoconhecimento, ter uma vida centrada em princípios e propósitos claros, se tornam tão importantes. Pois são esses elementos que vão lhe dar forças para uma verdadeira transformação, para uma vitória pública, para uma liderança proativa em busca de um bom relacionamento interpessoal, com reflexos positivos nas finanças da família. É isso aí. Reflita bastante sobre essas questões dentro de sua própria família e continue seus estudos.